Começando mais um Sem Roteiro hoje, de volta para a adolescência. Eu sou Elaine Oliveira, Evelise Pérez. Quem é nossa convidada, Evê? Pediatra e biatra desde 2013, mestre em saúde coletiva, possui um amor peculiar pelos adolescentes, mãe da Betina e da Memel. Eu estou com a doutora Carla Lucato. Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto tão legal e que poucas pessoas gostam, que é o adolescente. A gente que agradece sua presença aqui, então vamos começar explicando aí o que exatamente faz um ebiatra. Eu acho legal falar por que é ebiatria, porque a maioria das pessoas falam que é herbiatria, parece que eu tenho ervas. E ebiatria vem da deusa Hebe, igual Hebe Camargo. Olha Tinha só. aquele codinome por causa da Olha. deusa grega Hebe, que é a deusa da juventude. Hebe Camargo que morreu um adolescente, né? Exatamente, né? Que Faz todo não sentido. tá na idade, né? Tá É. na alma, tá no jeito de ser. E o que a gente faz, além de falar um monte? É médico, porque as pessoas também acham que por a gente falar um monte, ser uma consulta mais acolhedora, que a gente é psicólogo, psiquiatra. Não, é médico, então a gente cuida da saúde física, né? Olhando o adolescente como um todo, né? Então, como é que é a relação dele com os pais, com a escola, com os amigos. Mas o principal é pesar, medir, ver o crescimento, o desenvolvimento, os tabus da adolescência, as doenças do adolescente. Então, é um acompanhamento médico e a gente busca o quê? A gente busca entregar para o clínico geral um adolescente saudável. Então, a gente busca que eles cuidem da sua saúde, porque a criança ela vai só sendo levada pelos pais. E o adolescente, a gente busca que eles tenham um pouco de autonomia e comecem o seu autocuidado. Nossa, eu tenho várias perguntas, viu? Não, abre assim, né? Metralhou, né? Tanto Já que, sai assim, falando. essa deixa que você deu aí da criança, então, normalmente, o adolescente, ele vai por conta própria ou ele vai arrastado de casa pelos pais? Olha, por muito tempo, né? Já faz aí mais de 10 anos que eu tô trabalhando com adolescente. E antes eles iam arrastados, mas eu vou te falar que eu fico muito feliz que agora que eu acho que tá sendo mais divulgado, tem, né, até nas mídias sociais, os adolescentes falando da própria saúde. Então tem adolescentes que vêm por conta deles, mas infelizmente a maioria ainda vem arrastada. Arrastado, Certo. olha só. Eu também queria perguntar mais uma coisinha. Não sei se tem a ver ou não, mas os adolescentes, essa conscientização deles irem para o consultório, a geração Z, ela vem com um nível de consciência muito maior que as outras gerações. Então, talvez também isso explique porque é uma profissão não, mas uma especialização relativamente nova, né? Então, a geração Z já vem com isso, com questões de sustentabilidade, conscientizações, né, no geral. Sim. E como que você escolheu, assim, depois de estava na faculdade, né? Falou, você é ebiatra. Isso aí tem cara de trauma de adolescência. Pode ser um pouco, viu? Eu escolhi lá na adolescência. Pode ser, embora eu tenha sido uma adolescente, nada, né? Não engravidei, não usei drogas, nada. Mas tinha os conflitos normais com os pais e tal. E eu acho que é da minha personalidade ser uma pessoa mais contestadora, então, uma cabeça aberta. E eu acho que isso é super importante para adolescente. Mas, assim, na minha faculdade não tinha ebiatria, medicina do adolescente, então eu não conhecia a ebiatria. Eu achava que eu ia fazer neonato. Eu acho isso bizarro, porque eu fui de um extremo a outro, né? Mas a ideia era a mesma. Eu fui ser pediatra e queria ser neonato, porque eu odeio não, né? Eu não gosto de pensar na morte. Eu sempre penso que eu quero trabalhar o máximo para viver e viver melhor. E eu acredito que dentro da pediatria e adolescência é a última fase que a gente pode estar atuando ali no indivíduo, né? De formação, porque depois a maioria das doenças já foram instauradas, os hábitos foram instaurados, é mais difícil de mudar, né? E aí, quando eu fui para Santa Casa, que eu conheci a doutora Verônica Coates, doutora Maria José, doutor Benito Lourenço, que são nomes muito importantes na ebiatria no Brasil. Certo. E a Santa Casa foi uma das primeiras escolas de medicina do adolescente no Brasil. Então, foi tudo muito incrível e eu me apaixonei e adorei. E por gostar de falar e ouvir, eu acho que dentro da medicina poucas especialidades têm, né? Essa peculiaridade de uma consulta mais aberta. Então foi essa a escolha. Nossa, agora até eu quero ser beata. É muito interessante. Muito romântico, porque, cara... consciente, né? Não, e assim, a medicina acaba sendo triste, né? Você trouxe um romance, viu, pra Mas medicina. eu vou falar que no meu R1 eu fiquei muito triste mesmo, bem depressiva,
porque hoje em dia, não sei se era o viés de onde eu fiz, né? Não que isso seja ruim, mas é uma medicina voltada para plantão. Então era plantão, era intervenção, todo mundo queria ser intensivista. Quando eu falava que queria ser pediatra, as pessoas riam de mim. E quando eu cheguei no mundo da pediatria, onde todo mundo pensa igual, eu vi como era diferente, sabe? Inclusive, as chefes de UTI são bravas, né? São rígidas. E eu achava incrível quando ela chamava a gente da pediatria para ir lá avaliar os pacientes. Então, aquele clima de tensão, estresse que tinha, era mais leve, né? Então... E essa colocação que você colocou me faz pensar que realmente, né, tem, não sei também porque eu não estou falando de estatística, mas que tem muito mais doença ali naquele período, morre muito mais crianças, né, ou na idade mais velha do que adolescente. Eu mesmo assim não vejo muito adolescente morrer, né? Sim, é uma estatística, não? Eu, assim, pelo que eu tenho visto, o índice de suicídio é muito alto. Mas aí a gente tá falando de um suicídio, depressão, mas é isso, mais a linha estatísticas psico, dizem né? que os adolescentes, eles morrem mais de doenças de causas externas, que são essas. As doenças mentais, né? Que é uma preocupação crescente. Violência, né? Mas e aí eu acho que é tão importante também de poder... Uma consulta, às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, de você, mas provavelmente sim, de direcionar para um psiquiatra. Infelizmente, muito frequentemente. E foi assim, quando eu me formei, né, no começo ali, há 10 anos atrás, era o que eu tinha na residência. Dor de cabeça, acne, ginecomastia, tal. Veio a pandemia. Aí foi devastadora a quantidade de... Você trata acne também? Também. Você pode me dar uma receita? A gente conversa sobre isso. Mas às vezes a dor de cabeça do adolescente, às vezes é só falta do Wi-Fi, né? Não, assim, não, e também, mas também tem muitas causas de fundo emocionais, né? Sim. Tanto que muitas dores de cabeça são resolvidas fazendo o diário da dor, que é a conscientização do que está sentindo, quantas vezes. Mas então, depois da pandemia, tinha 70% das minhas consultas eram com alterações de saúde mental. Tinha melhorado, só que voltou. Sim. Ultimamente, voltou com tanta importância e eu acho que voltou novamente para uns 60%, 70%, que eu tô até pensando em fazer uma especialização em psiquiatria, porque é difícil ter um psiquiatra que atenda adolescente. Aliás, é difícil, na forma geral, a saúde mental que atende esse público. Até psicólogos são difíceis que atendam adolescentes. Eu acho que é difícil também o pai ter essa consciência, né? Porque às vezes o adolescente as pessoas atribuem muita coisa, né? Que é marra, que é hormônio, que é eles acham que é uma fase que vai que é uma fase, que é rebeldia. Sim. Né? Então acho que Eu tô me identificando bastante com você. Eu contrato muita geração Z e eles são relativamente adolescentes pra mim, né? O pessoal de 18 anos, enfim. Essa galera que realmente, assim, faz umas perguntas pra gente que a gente fica até meio passado às vezes, né? E aí, você falando sobre isso, eu tô vendo que existe esse nível de romance, sim, e existe uma esfera, assim, de angústia muito forte deles. Sim. E eles ficam doentes, viu? Eu tô vendo adolescente, assim, pessoal de 18 anos com gastrite no escritório. Sim. Muitas vezes até pela uma psicossomatização, né? Aquilo que não é trabalhado vai sendo aflorado no corpo de outra forma. Sim. E alimentação e sedentarismo nessa fase também tem muito problema? Tem muito, é bem ruim. E por mais que a gente fale assim, o adolescente ele já pode ir lá fazer a sua própria comida, ele pode ir no mercado comprar, mas ainda o adolescente é muito dependente de uma família toda ter conscientização. Então é muito comum eu ter os adolescentes bem conscientes e os pais assim, mas isso vai ser difícil, isso em casa eu não sei se vai dar, sabe? Os pais, principalmente, eles têm muita cabeça de que vai ser resolvido com um remédio. Mais fácil, né? Pílula mágica. Assim, mas uma pílula mágica. Dá menos trabalho, né? Dá Tanto um que remédio. várias vezes eu falo um monte de coisa na consulta, fico 2 horas ali conversando com aquela família. Aí eu falo, vamos voltar em 3 meses, porque eu procuro fazer uma entrevista motivacional para procurar fazer eles mudarem. E a gente sabe que por uma mudança de hábito tem umas fases, né? Sim. Então a gente tem que fazer, às vezes, uma consulta um pouco mais frequente para poder ver. Eu falo, volta daqui 3 meses. Aí ele volta daqui 1 ano, querendo só repetir os exames. E eu falo, olha só, o exame vai estar igual, porque você não fez nada para mudar. Então eles querem que o exame mude, meio como um passe de mágica, assim. Então a preocupação muitas vezes é com o exame e não com o que você fez para mudar, sabe? E qual que é a maior dificuldade, Carla, na consulta?
é fazer o adolescente falar ou evitar que o pai responda tudo antes dele? Então, eu busco sempre que possível, né? A primeira consulta eu acabo não obrigando muito, porque eu acho que o pai tem que falar. Sim. Mas eu busco depois que esse adolescente entre sozinho. Porque se entra o pai e o adolescente não tem vez para falar. E é muito comum eu falar, né? Um adolescente meu que já é paciente, às vezes por algum motivo entra com a mãe na consulta. E aí eu falo pros pais, e aquilo que a gente falou sobre alimentação e tal, não sei o quê. E a mãe fala assim, ele não fez nada. Daí o adolescente começa, ela não comprou, ela não fez isso. Sabe aquele remédio que você passou? Ela nem comprou, porque ela achou que era... Então é muito comum isso. É O adolescente uma se conscientizou, ele se propôs a fazer a mudança e os pais simplesmente acharam que era bobeira. Nossa, mas eu acho que deve ser muito difícil isso. Como é que você pergunta? Você vai examinar o adolescente, mas você vai perguntar, né? Alguma coisa mais... Como é que você entra nessa parte mais, assim... De sexualidade. Como é que você pergunta isso? Vamos fazer um... Como é que é? Vai te contar assim. Eu cheguei na consulta, aí saiu minha mãe, eu tô sozinha com você. Como é que vai ser isso? Não, normalmente na minha cabeça eu tenho mais ou menos um roteirinho, né? Então a gente começa perguntando as queixas, aí vai, onde estuda, ano que tá, alimentação como que é. Aí eu pergunto se já fez experimentação de álcool, drogas. Então acho que daí que vem começando. Eu até tinha um chefe da Mas você fala normal, assim, tranquilo. Como se eu fosse perguntar que escola ele estudou, eu pergunto, e aí, você... eu começo a falar, você tá apaixonado? Como é que tá o coração? Isso é boa. Já Dá se uma apaixonou? maciada, E aquela pergunta, a gente pergunta... Porque às vezes uma já responde a outra, né? Tá Sim, apaixonado, perguntar, pode ser... você namora? Ou vai falar namorar, preciso trocar. Porque ele não existe, né? Eles não namoram mais. Não namoram mais? Não namoram, eles transam muito pouco. Isso é muito chocante, assim. Sério? Hoje em dia eu acho que eles estão com tanta coisa na cabeça que eu acho que a prática mesmo da coisa é muito pouca, assim. É muito pouco. Eu acredito também eu trabalho em cidades grandes, né? São Paulo e Jundiaí. Sim. Então também é mais difícil, né? Eles poderem ter esse momento, esse local, né? Quando eu trabalhava no SUS, na periferia, daí já era mais... mais acaba comum. implicando O acesso, na classe infelizmente, social. acaba sendo mais, né? Sim, sim. Dá pro Tinder aí lançar o Tinder Teen, né? Não, mas fica a dica. Aí a gente vê também... são vários fatores, né, que influenciam. Mas o adolescente, eu acho que é legal isso de que, por exemplo, igual você falou do Tinder, das redes sociais, tem isso muito importante, às vezes tem um ou outro que teve o relacionamento virtual, mas o adolescente, eu acho que é aquilo do romântico, né? O adolescente tem que ter aquela coisa platônica do toque, do físico, do presencial, sabe? E todo adolescente tá apaixonado, né? Só que um pela pessoa errada, né? Um gosta de um, que gosta do outro, né? Ou às vezes é platônico. Exatamente. E, doutora Carla, é normal um adolescente ele entrar no banho e sair com o cabelo seco? Ou precisa fazer? Aliás, a gente vai fazer uma live. O que é a gente vai fazer uma live segunda-feira. E está sendo muito falado. Porque o adolescente tem uma dificuldade com a higiene pessoal, né? Então, ou às vezes ele vai, né? Se masturbar, essas outras coisas. Passa 3 horas no banheiro. Esquece do básico, que é... Sério? E eu acho até isso que eu falo pros pais, né? Onde você tirou essa? Eu não fazia isso, né? Não, e eu falo pros pais, eles têm, se tá no banheiro, é o lugar de fazer, né? Então as pessoas têm que fazer o quê? Tomar banho? Também, né? Só que o banho, às vezes, eles esquecem. E às vezes vira evento da família. Porque meu irmão fica 2 horas no banheiro. Aí, tipo, na consulta eu falei, gente, ele tava se masturbando? Tava, né? Vamos. Gente, estudou que era no banheiro, não era no meio da sala, né? Não, mas é duro vida de adolescente, né? É um upgrade quando você tem uma casa toda, um quarto, porque, olha, tem que se masturbar no banheiro. Então, tem alguma diferença científica, assim, de como funciona o cérebro de um adolescente? Assim, o adolescente, ele tá ali fazendo muitas sinapses, acho que é a maior fase da nossa vida que vai ter as podas neuronais, então é a maior fase do boom ali, de neurotransmissores, de boom hormonal, então eu acho que o corpo vai trabalhar ali no seu máximo, de hormônio, de neurotransmissão, de crescimento também, né? Onde a gente tem um estirão, onde a gente mais vai crescer fisicamente falando. Olhando aqui, eu tô vendo que você já é pediatra desde 2013.
Então, já estamos uma década aí. Você 2014, na verdade. 2014? 2013 eu terminei a pediatria, 2014 eu fiz a pediatria e já prestei o título. Então, Certo. 11 anos. Então já faz tempo. Então, Sim. nessa década, você consegue fazer um comparativo de como eram os adolescentes há 10 anos atrás, como são de hoje, se tem alguma diferença ou adolescente é adolescente? Sim, acho que na essência, sim, o adolescente é o adolescente, mas quando eu comecei há 11 anos atrás, a questão de telas não era tão importante e tão determinante quanto é hoje em dia. Então, assim, não tem uma consulta que a gente não tenha que fazer uma mediação em relação a telas. Óbvio que há 11 anos atrás já tinha telas, mas não do jeito que está hoje em dia, descontrolado e causando patologias. E também a parte da saúde mental. Infelizmente, eu acredito que tá maior a quantidade de afecções de saúde mental. Tem alguma coisa boa Tem alguma coisa boa do que adolescente? evoluiu? Não, Eu acho que a consciência dos pais, eu acho que isso mudou bastante. Hoje em dia, tem mais pais já chegando conhecendo a pediatria. Ah, não, já tinha ouvido falar, já tinha visto uma entrevista do que 11 anos atrás, que era assim, nossa, me falaram para vir aqui, mas não sei nem o que eu tô... Meu pai chegava sem saber. Agora, os adolescentes chegam sem saber muito o espaço deles, mas é muito frequente agora os pais conhecerem. Tá divulgando a saúde do adolescente. até que idade que você costuma atender? Então, eu atendo até 24, o pediatra ele pode atender dos 10 aos 24 anos, embora, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela OMS, é dos 10 aos 20 anos. Então, eu saí recentemente da adolescência até os 24 anos. Acabei de sair da adolescência. Exatamente. E tem alguns que permanecem a vida toda, né? Que Sim. nessa idade, né? Tem o Mentalidade. jeito de funcionar, né? Sim. E quais problemas que eles podem ser melhorados aí com acompanhamento pediátrico? A parte da saúde mental, como é muito tabu para os pais, então, igual eu tinha falado, se encaminho para o psicólogo, para o psiquiatra, eu encaminho. Mas é raro os pais irem, tem ainda muito tabu disso, né? Então, o vínculo ali da consulta, às vezes, embora, óbvio, não é o melhor lugar, né? O melhor lugar seria ir para terapia, às vezes tomar um remédio psiquiátrico. Mas o vínculo da consulta, saberem que ele tem um espaço, muitas desordens, até transtornos alimentares leves, a alimentação é impressionante, eu falo, eu tenho muita alteração de começo de diabetes, entre aspas, que é a resistência insulínica, sobrepeso, obesidade. São raros adolescentes que não vão melhorando e entrando pro... claro que não vai do obeso pro peso normal do dia pra noite. Sim. Mas é bem, bem legal de ver o quanto eles evoluem. E assim, a gente for pensar na importância disso, por ser uma fase de formação, e aí a gente tem esse período que vai vir a mentalidade de formação para a projeção do que como ele vai ser, do que ele vai fazer e como ele vai se comportar como adulto. Sim. Então a importância não só da conscientização, né, mas de fato da aplicação disso, né, dessa melhoria para o adolescente, eu acho que pode ser muito boa. Conta pra gente, assim, um caso, por exemplo, de algum adolescente que você sente que você ajudou na consulta através da conscientização. Então, ali pós-pandemia, eu lembro bastante de duas adolescentes que são atrizes mirins, que tinham uma vida bem agitada, né? Vários compromissos, estavam depressivas. No final, a gente vai falar o nome delas. Fiquem assistindo até. Acabou a minha atuação, né? Embora eu já falei pra elas que elas são cases de sucesso que eu gostaria de um dia botar elas pra falar, porque elas são incríveis, assim, e estavam muito depressivas. E uma delas chegou a ter problema bem sério, assim, da depressão, né? Pensamentos suicidas e tudo mais. E foi uma conversa muito legal, envolveu toda a família, e foi uma, duas, três, conversando sobre o porquê que ela se sentia daquela forma, o quanto a família, que era maravilhosa, não estava entendendo coisas básicas, como fazer uma refeição juntos, como a importância que tinha para ela de estar em contato com a natureza, outro tema super importante também. A outra não enxergava a potencialidade que ela tinha, então ela tinha uma autoestima super baixa, embora ela fosse atriz, embora ela fosse cantora.
ela não se via do jeito que ela tinha aquele potencial. E depois de muita conversa, envolvendo uma família incrível, assim, elas melhoraram pra caramba. Isso é interessante. E, doutora, tem alguma técnica que você usa para fazer o adolescente falar mais palavras do que aham, ah, tô de Eu boa? acho que a técnica é mostrar disponível, né? Ter um ambiente acolhedor. Então, eu faço questão de trabalhar em lugares onde não tem aquele ambiente infantilizado, cheio de bichinho na parede, que eu acho que isso acaba afastando, Sim. né, ele de entender, ele no universo dele. Procurar demonstrar que não há preconceito, então a conversa é aberta, que cada um vem no seu estilo, vem no seu jeito de ser. Então, eu acho que o fato de eles entenderem que ali eles estão sendo acolhidos, eles podem falar. E eu acho, eu fico assim, até. Cada vez eu me surpreendo melhor com os adolescentes, que por mais que tenha adolescentes que falem muito pouco, tem adolescentes que às vezes eles vão evoluindo. Então, assim, não teve nenhuma consulta que eu fiquei do começo ao fim sem o adolescente falar nada. Sabe? Bom, e você lembra de alguma pergunta, assim, muito inusitada que algum deles te fez, assim, uma pergunta engraçada, alguma coisa nesse sentido? Engraçado, eu não sei, mas é comum eles. Eu fico com o celular assim do lado pra ver o horário, e aparecem minhas filhas ali, né? E aí, às vezes, eles perguntam assim: Nossa, doutora, você deixou suas filhas em casa pra estar aqui? Eles têm, né? Eles pegam no emocional ali, tipo, nossa, e você tá aqui hoje? Nossa, você já é mãe? Então, tipo, às vezes eles ficam ali, né? Mas aí você vê como, de fato, tem que ter conexão. Sim. Não é um paciente comum que vai resolver um problema, alguma coisa assim. O adolescente ele precisa dessa conexão até Sim. para poder se abrir. É, porque ele tá se interessando ali, né, pela tua vida, né? Sim, eles perguntam de tudo, assim, às vezes tem um carimbo meu que eu faço assim pra carimbar, né? E aí eles olham e falam, o que que é isso? Tipo, eu acho muito legal, porque é um adolescente, mas ainda tem aquela coisa da criança ainda um pouco, né? Então eu vou pegar pra medir a pressão, eu sempre explico, olha, eu vou medir a sua pressão, parece besteira, mas eles gostam disso, de saber que, tipo, olha, vou cuidar, mas eu vou valorizar. Fala, ó, agora eu vou escutar o seu pulmão, eu vou examinar as suas mãos. Então, é isso, de mostrar pra eles que eles já são um sujeito, Olha, né? acabei de entender que você tem uma técnica. Ela tem várias. Ela tem. A É. técnica dela é estabelecer conexão total, de fato, com o adolescente, com o paciente. É explicar também um pouco do teu trabalho com ele, o seu mesmo. Então, acho que você acaba se envolvendo, né? Dando esse pertencimento. Isso é uma Sim, técnica, assim. sim. Sem dúvida. Por que que existem tão poucos ebiátricas no Brasil, assim? Você acha que é falta de paciência? Eu falo assim, né? A gente tem um grupo dos ebiatras do Brasil e tava, acho que em torno de 300 ebiatras no Brasil. É pouco, né? Se a gente for Pouco. pensar. E o que a gente sempre fala é que são poucos, mas são muito bons. Porque quem gosta, gosta muito. Então, assim, é uma consulta que a gente deixa de 1 hora e meia. Para o médico, hoje em dia, isso... e ninguém Bastante cobra tempo. horrores. É raro um ebiatra que cobra horrores. E se cobra horrores, não deve ser muito bom. Porque é isso, a gente... eu acho que quem gosta tá procurando... melhoria, eu principalmente, eu acredito muito que por ser um funcionamento meio resolutivo, eu acho que a gente está fazendo um investimento cuidando do adolescente. Se a saúde pública, e agora a gente tem uma ebiatra no Ministério da Saúde, porque o ebiatra, eu gosto do SUS, né, fui fazer mestrado em saúde coletiva, eu sou muito apaixonada pelo SUS, o meu sonho é aquele ideal de todo mundo poder ter um SUS bom para todo mundo. Mas muitos são. E aí eles acabam sendo deixados. É uma fase difícil para todo mundo. É difícil para os pais, é difícil para eles. E eu acho que é isso. Eu acho que tão poucos são bons, mas pela escolha de ser difícil. Eu acho que também pensar em renda, né? O pediatra, a maioria vai fazer ou plantão, né? E não dá para fazer plantão de ebiatria, não, acho que nem existe plantão de ebiatria. E acaba sendo uma consulta que demanda tempo, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas acabam, poucas pessoas conhecendo a ebiatria. São poucos serviços que tem também a residência ou a especialidade de medicina do adolescente. Eu acredito que por isso, por ser precisar demandar tempo para uma consulta, que no SUS é volume, né?
E acaba que não vai tanto, assim, né? Por exemplo, criança vai sempre no pediatra. Nossa, a criança fica muito doente. Agora, não acontece isso tanto com adolescente. Mas eu acho que porque o adolescente não. Porque não lembram de levá-los. Porque se eles fossem que o certo seria até terminar o estirão, eles irem de 4 em 4 meses pra gente fazer no mínimo um cálculo de velocidade do crescimento. Certo. Né? E aí, se a gente for pensar que a gente tá atravessando aí, acho que uma epidemia de obesidade. Então, assim, é muito frequente ter sobrepeso ou obesidade. E aí, isso a gente tem que estar acompanhando de perto, sabe? Igual a saúde mental, a gente tinha que estar acompanhando de perto. Só que tudo isso vai sendo deixado, Sim. né? Mas o que assim, os pacientes que vão até você, a maioria eles são voluntários? Como que acontece isso? É por consciência? Preciso levar realmente... A maioria é por isso. Ia no pediatra, né? Fazia consulta e o pediatra falou assim, eu acho que agora eu não dou mais conta, não tem mais vínculo. Se a menina e o pediatra era menino, quer passar como uma médica mulher. E eles chegam porque a mãe sabe que precisa ali, quem que vai checar a carteirinha de vacina, que vai pesar e medir. Então, o básico seria isso, né? Pra checar a carteirinha de vacina, pesar e medir. E aí... Falta um handover aí. Eu acho que o pediatra tem que direcionar pro ebiatra. Se a gente tivesse um pouco mais desse... aconteceu por muito tempo, eu acho não, tenho certeza, que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a sociedade como um todo tinha aquele sonho ideal de que todo pediatra tinha que atender o adolescente. Tá, mas não é o que acontece, nem é legal, né? Não é um ambiente igual. Sim. Não é aquela consulta do pediatra com aquele bichinho pendurado no estetoscópio, falando infantilizado, que vai conseguir fazer um adolescente ser acolhido, né? Então, hoje em dia, eles já estão entendendo. Eu acho que falta informação também, porque até as pessoas terem essa informação, o pessoal acha que já pula do pediatra pro clínico geral. Ou as meninas vão pro ginecologista, os meninos pro urologista. E não que seja ruim, mas é difícil ter um ginecologista, um urologista que vai ter uma consulta que vai abranger tudo. Você ficava doente na adolescência? Não lembro. Normalmente eu tava dentro do quarto, então se eu ficava, eu não... Não, porque eu lembro que eu tinha, assim, muito problema de estômago, essas coisas. Eu tenho até hoje alguns, né? Mas, assim, desencadeou ali, talvez, na adolescência. Foi onde começou. Depois que você começou a beber ou antes? Não. Foi antes mesmo. Então eu, quando era adolescente, eu ia muito no ginecologista da minha mãe. Ele era incrível, ele é incrível. E ele fazia, assim, uma consulta bem completa. Acho que ele fez meu papel de ebiatra aí por muito tempo. Mas é raro, né? As pessoas que têm essa possibilidade. E uma outra coisa também que você trouxe a informação que eu acho interessante você falar, né? Do SUS. Que é outra coisa também que eu acho que as pessoas não têm informação. As pessoas pensam que SUS é ruim. Às vezes o SUS até tá mais organizado para o adolescente do que o sistema particular. Não, exatamente. Tem as casas do adolescente em São Paulo, né? Eu acho um pouco de ignorância, assim, quando as pessoas falam do SUS. Porque se você for pensar, o SUS é muito bem visto fora do Brasil. Sim, e eu acho até às vezes a facilidade de colher exame ali, está na UBS, pedir o exame, às vezes dá para colher no dia seguinte. Diferente dos pais, que vão precisar se organizar para colher, ver qual que o convênio cobre e tal. E normalmente os argumentos também, o pessoal fala, mas a pessoa foi lá no SUS, o cara foi socorrer o cara baleado lá no SUS e o cara morreu, mas o SUS não, ou no SUS não, nas UBSs, né? Na UPA, mas a UPA e a UBS não é para socorrer pessoa baleada, né? A pessoa, se ela tiver pelo menos o mínimo ali de estudar para que serve, ela vai socorrer essa pessoa num hospital maior, né? Você não se leva. Olha, mas eu trabalhei em UBS quase 10 anos. É raro ter um óbito no UBS, viu? Porque todo mundo ali dá o sangue, é fácil e rápido o sistema de remoção. O que acontece muito é, às vezes, o paciente não querer ser transferido. Exatamente. Não, eu tô aqui, aqui que vai ser resolvido. Entendeu? E às vezes também, até quando citam, né, essas situações de pessoa baleada, às vezes o cara, ele não queria ir pro hospital, nem pode ir pro hospital. Então leva no nível que não tinha onde salvar, né? Então, às vezes, a crítica vem muito da falta de informação, né? Porque as UBS, elas são criadas ali para tirar a demanda do hospital maior ali de prioridades mais urgentes, né? Sim. Então, é muito interessante eu você nem fazer. Tinha pensado nisso, você tem cada uma, viu? Não, a gente... Não sei de onde que você tira, mas tá bom. Eu vou inventando, depois eu sei que o pessoal não vai consultar nada mesmo e fica como se fosse verdade, né? Tem muito sono adolescente, mas troca o dia pela noite.
Sim. E também isso que você falou que eles têm muito sono, de fato, existe uma alteração de quando começa a liberação da melatonina. Então, eles podem ter uma dificuldade de iniciar o sono. Isso vamos dizer, da neurobiologia do adolescente. Certo. Mas de iniciar o sono, aí o que acontece? Eles já têm dificuldade biológica de iniciar o sono e dormem na tela. Então, dormem no isso celular, dormem no computador, na televisão. Daí, aí que o sono Nossa, é muito rende. importante esse assunto. Eu quero até saber melhor. Até o sono. Estou me identificando. Acho que a gente O sono REM, que é o sono bom, ele demora para chegar, né? E se a gente posterga um início de qualidade do sono, a gente vai ter um total de horas terrível e uma qualidade pior ainda. Então, assim, só para... Você pode explicar de novo, assim, um pouquinho mais devagar, só para eu entender o que acontece nesse processo? Tudo isso Do que você uso falou, eu excessivo quero A saber gente devagar. precisa, para a gente poder, o cérebro entender que vai iniciar o sono, tem a liberação da melatonina. Uhum. Certo? E a melatonina, para ela ser liberada, ela depende de a gente ter desligado todas as luzes. Luzes, telas. Então tem que estar o ambiente quieto e escuro. Uhum. E aí o que acontece? Tem muito adolescente que ficou dependente de dormir na televisão, ou tá até com tudo escuro, mas tá na tela do celular, né? E aí dorme na tela. Aí o que acontece? Se ele não estivesse na tela, já teria um atraso de iniciar essa liberação da melatonina. Ou seja, ele já ia entrar num sono profundo mais dificilmente. E aí botou tela, ou seja, ele postergou mais ainda essa liberação de melatonina. E vai demorar mais ainda para ele entrar num sono bom de qualidade. E existe um limite recomendado hoje, assim, de uso de tela? Existe bem regulamentado, né? O uso de telas no dia são 4 horas total, né? Aí o que a gente fala? Na escola vai ter um pouco de tela, para estudar vai ter um pouco de tela. Então a gente recomenda 2 horas de uso de tela no dia de aula. No final de semana, se for usar 4 horas de tela por dia. E o ideal é usar meia hora, pausar meia hora. Pode ser cumulativo? Você não usa um dia, você usa no outro o crédito, não? Não. Porque daí você vai estar super excitando. Você vai estar super excitando o seu Eu tô cérebro. pensando igual adolescente aqui, tá? Eu tô fazendo as perguntas que eles fazem pra gente, no pessoal mais novo. Fica 3 Sim. dias sem dormir A na gente tela. fala, esse número de horas vem por quê? Por que não é legal a gente ficar na tela? Primeiro porque a gente tem que viver o mundo real, né? Então a gente tem que pisar na grama, olhar a natureza, a gente tem que se conectar com o que é real. E eles precisam que não fique esse over de telas pela superestimulação. Senão fica neurologicamente superestimulados com as telas. Mas eu acho muito difícil um adolescente ter a higiene do sono, que é o que você tá falando. Dormir sem parar com a tela, não assistir TV. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 2 horas antes de dormir sem a tela. Aí eu até já passei para uma, eu falo, não, então pelo menos 1 hora antes de dormir, Nossa. cortar a tela. É muito difícil, mas não é impossível. Não, claro que não. E o que eu falo é assim, se chega um adolescente novo, de ali 12, 13 anos, e a mãe, na hora que deu o celular, estipulou regras desde o começo, então vai dormir cedo, vai dormir no mínimo 8 horas à noite, e o controle de tela é estipulado, é um adolescente com muito menos patologia e aceita, porque já veio natural. Agora, é muito mais difícil daquele adolescente que chegou na consulta com 16, 17 anos, que eles mesmos falam, o caos já está instaurado, não sabe mais o que fazer, porque já foram ali, né? 16 já foram 6 anos de impasse, onde os pais já não botaram regras, não puseram limites, deram o celular, sabe lá Deus com que idade. Sim, Não, hoje você vê cada vez mais cedo, né? Você vê Então, que assim, a partir do momento que você deu o celular, deu o tablet, você já tem que botar a regra. Como diz uma grande amiga minha, Eloá, as regras são feitas sempre no começo, para darem certo. Alô, Eloá! Abraço! E eu falo, porque às vezes os pais chegam assim, mas ele não vai ouvir. Eu falo, mas ele vai participar. Você mostra pra ele, vamos explicar, vamos combinar? Então, como é que vai ser? Vai ganhar o celular, porque ele vai estar muito feliz porque ganhar o celular. Então, vamos explicar o porquê que vai ganhar, como que vai ganhar, quando, que idade vai entrar na rede social. Tudo que é combinado, né? Aquela coisa, combinado não custa caro. Com né? certeza. Assim, e eu acho que tudo isso, o celular, né, até pra questão da dopamina, todos esses recursos que acabam, né, isso acaba sendo um pouco desencadeado pela ansiedade, porque a ansiedade tá no DNA dessa geração. Sim. E não adianta a gente É da sociedade no geral, né? Na verdade. Da sociedade, mas eu ainda acho que a gente veio mais estruturado para mudança, algumas coisas aconteceram, alguns impactos, assim, políticos, sociais, tudo. Agora, essa geração já nasceu numa velocidade tão grande, as coisas estão indo tão rápido para eles,
que tentando entender um pouquinho, né, do lugar deles, eles têm uma ansiedade natural. Eles acham que tudo vai resolver num clique, né? Então, quando eu falo pra eles, tá com começo de diabetes, até ontem na consulta aconteceu isso, tá com começo de diabetes. E aí o adolescente falou pra mim assim, mas não tem um remédio pra tomar? Eu falei, teria um remédio pra diminuir a glicemia? Teria. Mas se eu te dou esse remédio, você continua comendo os doces, em algum momento você vai desenvolver o diabetes, né? E aí foi muito difícil entender, explicar para ele que não vai ser uma coisa que você vai ter que fazer, vão ser várias. Você vai ter que fazer o exercício físico, você vai ter que diminuir o doce, melhorar o carboidrato e tal. Mas sim, eles têm essa ideia de como é tudo num arrastar, né? É um clique, então eles acham que a vida às vezes vai ser resolvida assim. E por ser uma doença silenciosa também, eu acho que eles não veem ali um impacto mais difícil de você fazer esse processo de conscientização. Com Exatamente. certeza. É mais difícil, é mais fácil você cuidar de um dente do que uma coisa visual, Sim. do que você cuidar de uma coisa que está invisível. E que a conduta para melhorar é multidisciplinar, né? Vai ser um psicólogo, um psiquiatra, fazer atividade física, talvez um nutricionista, então E eu não sei, mas eu acredito que alguns sejam muito disciplinados e alguns poucos disciplinados. A gente não tenha tantos meio termos, certo? Pelo que você vê. Do adolescente, A gente não tem uma disciplina para estatística, uma estatística para isso, mas eu acho que alguns são muito, pelo que a gente vê. Por exemplo, geralmente aqueles que vieram do esportes têm uma disciplina maior. A gente costuma ver isso. Aquele outro que não tem tanto acompanhamento, tá mais sedentário, não sei, mas costuma ser assim. Mas estuda bastante. Sim, esses adolescentes que desde cedo eu acho que tem os pais ali presentes, conscientes, abertos, aberto nessa coisa, não simplesmente de ser, de deixar fazer tudo, mas de ouvir e de botar os limites, né? E aí são adolescentes que funcionam muito tranquilamente, assim. Que eu acho que fica a diferença do pai que entende e o pai que tem paciência e o pai que nem uma coisa nem outra, né? Ou aquele pai que, mas eu não quero ser a mãe chata. É frequente, mas aí a mãe chata vai ter que ser eu. Não, a mãe boa vai ser você, né? Porque o não que você fala agora, é melhor ele chorar agora do que você chorar depois, né? Sim. Uma mãe boa. Eu sou uma mãe legal, mas eu não sou uma mãe boa, não. Fiquei preocupada. Eu sou uma mãe Difícil, ruim. é difícil. Um conselho, se você pudesse dar hoje um conselho aí para os adolescentes. Eu acho que o conselho para os adolescentes hoje não dá para não falar que é para sair da tela e viver o mundo real, né? Eles têm que... quando a gente quando fala para eles que a minha primeira pendrive foi no 3º ano da faculdade, eles ficam chocados, né? Então, assim, eles têm que fazer o movimento da volta, né? O adolescente, ele tem muita potência, muita paixão, muita emoção, mas na tela é geral que eles estão muito... É raro o adolescente que vem, não, eu sei que faz mal a tela. Não, eles são convictos que a tela não é um problema. Então, Não, e assim, vou contar uma coisa pra você. Eu levei uma sobrinha minha pra um resort, a gente foi pro resort, ficar lá, super gostoso, aqui no interior de São Paulo. Tinha natureza, tinha várias coisas, piscinas diferentes, enfim, spa e tudo mais. O que ela Assim mais... que ela chegou lá, ela perguntou, tem Wi-Fi? Não, quase isso. Você E o que oferece tudo. Eu falei, não, vamos andar de caiaque comigo, vamos fazer alguma coisa assim. Depois, primeiro eu quero tirar foto. Eu vou me arrumar pra tirar foto. Eu falei, não acredito. Tipo, ela só queria tirar foto. E ficava muito brava comigo, porque eu não tirava queria bem viver a o foto. momento, né? Em vez de... Pois é, e ela ficou chateada comigo porque eu não tirava bem as fotos dela. Sim. Então, além de tudo, tem isso, essa questão de você... Mostrar que tá vivendo aquilo, às vezes nem tava feliz, né? Ou tinha que estar bonita, com uma roupa toda... Sendo que era natureza, que podia estar sem maquiagem, podia estar tranquila, né? Não, e as maquiagens, então? Sabe se maquiar que parece maquiador. Sim, isso aí é algo... Cara, o mercado de tenebroso. cosmético deve ter dado um boom por conta dos adolescentes, porque... Eles muita maquiagem. podia ter um mercado que pelo menos fizesse essas maquiagens que não fosse prejudicial, né? Sim, Mas não sim. tem ainda. Ainda é raro. É porque a gente... Cosmético voltado Sim. para o adolescente E saudável. a gente coloca também ali, são 2 pontos, né? Você fala o tempo de tela.
Mas se esse tempo de tela, 50%, fosse usado para coisas produtivas, com certeza a gente teria. Exatamente. Eu falo, vamos fazer um planner para usar? Eu duvido que Sim. o adolescente vai usar a tela para pegar e fazer um planner. Eu Exatamente. falo, por que não pega na internet receitas funcionais? Tem tanta sorvete funcional, Sim. tanta coisa. Aí, para isso, eles não usam a tela. Ler um livro, né? É. Eu acho que vocês também estão sendo muito românticas. Não vai rolar, gente. Óbvio que não. Ela perguntou de conselho, né? Sobre conselho, beijar da herpes. Beijar dá herpes, mas primeiro você tem que saber quem você tá beijando, não vai beijar 10 Não mil tem bocas na como. mesma Não tem como na noite. adolescência você Esse conselho saber. aí. Esse Não tem como você saber quem já você tá quase beijando não na estão se balada. relacionando. Não estão se relacionando. Como é que você vai... Beija a tela. Não tem essa lambe a tela, né? A hashtag. Não, então, mas uma coisa, a tela também tem bastante anticorpos, hein? Acho importante. É isso aí. E a questão também, agora a gente tem a vacina, né? Pra questão dos... HPV. Do HPV, Isso, HPV. sim. E eu acho que todo mundo deveria tomar essa vacina. Mas Sim. tem uma baixa Adesão. Bom, Uma assim, baixa o meu tema do mestrado foi sobre vacina na adolescência, foi pelo Covid, para ver o que os adolescentes pensam Aham. da vacina do Covid. Mas eu entrevistei os adolescentes, foi um trabalho qualitativo sobre vacina. Sim. E assim, e por que que eles vacinam pouco? Primeiro porque eles vão pouco para o sistema público de saúde, porque eles têm medo da dor. Gente, eu não sei, tem que ter um estudo. A geração deles, você fala que vai colher exame, eles Sim. piram. Eu não sei se a geração tem medo de agulha de um nível gravíssimo. Mas não vejo a hora de fazer 18 anos pra ir lá tatuar, né? Criança também. Esse medo deles é seletivo. É seletivo. seletivo. Piercing no umbigo, É. com 12 Mas anos a eles menina têm quer fobia colocar. Né? da agulha da vacina. E tem, infelizmente, todo o movimento dos pais anti-vacina. Sim. Então, e as fake news, né? Que teve muita fake news do HPV, de que teve umas adolescentes que desmaiaram, então, ai, dói muito, vai fazer mal para adolescente. Não, vacina super segura. Agora tem a nova valente, previne contra vários sorotipos oncogênicos, ou seja, a gente está prevenindo câncer, né? O nosso, pelo menos um dos meus ideais de medicina era a cura do câncer. Então, estamos aí prevenindo câncer, Nossa, eu não sabia. né? Como que é essa vacina? A vacina, ela previne contra Essa nova. sorotipos. Antes a gente tinha uma vacina quadrivalente, contra 4 sorotipos, que eram os 4 sorotipos oncogênicos que desenvolvem o câncer. Agora são contra 9 sorotipos, são mais sorotipos oncogênicos que são preveníveis. Nossa, que interessante. A gente não pode tomar, essa adolescente essa? Pode sim, pode. A eficácia E essa é só no particular ou essa encontra A no SUS? novivalente, por enquanto, é só no particular. Mas no SUS tem a quadrivalente, que também é muito segura. Sim. E foi até agora, diminuiu para uma dose, porque eles viram nos estudos, porque antes eram 2 doses, e viram que com uma dose já está feita a vacina. Tomar 3 vezes a quadrivalente vira 12. A matemática não é bem assim. Mas o adolescente ele deve estar pensando nisso aí. Ele deve estar lá fazendo a conta. Imagina, eles não querem tomar nenhuma. Não quero. Maravilha. Então, resumindo assim, ó, o que eu anotei aqui é que a adolescência é uma fase onde os hormônios fazem a festa, o sono vira um esporte, a paciência dos pais é testada diariamente, e o EBIATA basicamente é o tradutor entre os dois mundos. É bem isso mesmo. Maravilha. A gente é tradutor e a gente é contentor, né? Eu falo isso, na consulta a gente tem que pegar toda essa demanda bagunçada e devolver para eles de uma forma mais organizada. Maravilha. E a gente também é mediador ali, então muitas vezes o adolescente não tem aquela coragem de falar algumas coisas para os pais e eu falo, não, vamos fazer junto. Então, assim, até pra gente fechar, eu queria te perguntar. Adolescentes, vamos lá, vamos convidar. Eu vou até minhas sobrinhas, amigas dela, todos os adolescentes que nunca foram ao ebiatra. Vai no ebiatra, como é que vai ser essa consulta? Vai ser uma consulta acolhedora, vai ser uma consulta livre de preconceitos e vai ser uma consulta onde a gente vai buscar que vocês sejam protagonistas da saúde de vocês. Olha que maravilha. Porque o adolescente nunca tem muita voz, né? Então é um lugar onde ele vai ser ouvido e visto, que também ele é pouco visto. E é isso. Então, doutora Carla, muito obrigada por tentar explicar Eu que agradeço. esse mistério pra gente aí. Possamos falar mais e mais da saúde do adolescente. Esse mistério da natureza aí chamado adolescente. E quiser deixar algum contato, ou já a agenda já tá lotada aí, como é que tá? Olha, o meu contato do Instagram é doutora Carla Lucato. Tem o meu site, www.doutoracarlalucato.com.br. E lá tem o link para poder fazer o agendamento, tem o número de contato do WhatsApp. Maravilha.
Então, muito obrigada. Uhul.